Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez para falar aqui de um tema importante que é a educação infantil, e vou trabalhar aqui, pode servir para outros concursos também, mas vou falar aqui do agente de educação infantil da cidade de Campinas. O pessoal estava me perguntando, meio em dúvida como estudar e tal, e eu peguei lá algumas ideias para passar para vocês. A primeira é que tem que falar, né, sobre a educação infantil em Campinas e seus agrupamentos multietários, e eu peguei um documento da Prefeitura de Campinas para falar disso. Lembrando que se você quiser colaborar com o canal, tem aí no YouTube, né, um coraçãozinho escrito valeu. Você pode ir lá e colaborar com o canal nesse valeu aí também, ou nas outras formas que você achar melhor para colaborar com o canal. Lembrando que esse é um trabalho que a gente faz para garantir aí as pessoas que talvez não tenham oportunidade de pagar cursos, né? Uma oportunidade de tentar o concurso, né? Histórias da educação infantil em Campinas, espaços, tempos, currículos pulsantes em redes educacionais, histórias infinitas, um coração, criança pensante, inquieta a vida, educadores autores, mapeiam novidades, o mundo se conhece em arrepios, educação infantil, composição artística, desfiando realidades e devires, Lígia Prado aqui, ó, que bonito, né? Então, gente, para começar, uma coisa que você precisa anotar aí sobre educação infantil. Educação infantil. Cuidar e educar são inseparáveis, são indissociáveis. É a primeira informação. Anota aí, pega o seu caderno, anota aí. Cuidar e educar são indissociáveis, inseparáveis, tá? Coloque isso aí porque isso é muito importante e cai demais nas provas e provavelmente vai cair aí para você que está fazendo prova da educação infantil. Outro item importante. Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Interações e brincadeira. Interações e brincadeira. Eixos estruturantes da educação infantil. Não esqueça disso, que é muito importante. É aquela brincadeira por brincar e tal. Não, é brincadeira com um foco no pedagógico, né? E as interações de todo mundo, criança com criança criança maior, criança com criança pequena, criança com os adultos, criança com o meio, com o espaço, com tudo, tá? Bom, falando aqui um pouco de Campinas, né? A escrita da história da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas surge da necessidade de retomar elementos vivos da história viva das relações curriculares, visando criar uma proposta a partir dos tempos, espaços e discussões atuais sobre educação infantil. Então eu vou deixar esse link desse documento, se você tiver dúvida, tá? Para você também poder acessar. A trama histórica não é linear, vem impregnada pelo caráter político, ideológico, filosófico, sociológico, cultural, econômico, psicológico e antropológico, o que reforça o conceito de historicidade que considera a perspectiva dos tempos, contextos sociais, como propõe Legoff. Então, assim, é importante que você saiba, né, que a educação infantil já houve um momento em que ela era ligada mais à assistência social, principalmente à creche, né, que era um lugar para a criança ficar, não para a criança aprender. Hoje não. Hoje o cuidar e o educar são indissociáveis, eles andam juntos, inseparáveis. As bancas costumam tentar induzir o candidato a separar essas duas questões, mas elas são inseparáveis. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Eu sempre falo isso, então guarde isso. E claro, toda uma mudança de concepção sociológica, cultural, econômica, psicológica, de visão da educação infantil, inclusive principalmente das creches. E detalhe importantíssimo para você não esquecer:
A creche, né, é um meio, é um equipamento de educação, assim como a pré-escola. Lá são os primeiros passos na educação, não é a alfabetização, mas sim uma educação que vai vivenciar brincadeiras, interações, né, todo um contexto ali, e que considera, isso é muito importante, e que considera a criança, essa é a visão do documento de Campinas, é a visão da educação infantil em geral no Brasil, considera a criança como um ser de direitos, um ser criativo, um ser dotado de vontades, de desejos e que tem que ser respeitado, tá? Não esqueçam disso, isso é importantíssimo. Dando sequência aqui, né, falando da questão da educação infantil, da história em Campinas, né? Vamos colocar aqui, ó, é preciso afirmar na especificidade da educação infantil um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio do espaço coletivo e para a produção de narrativas individuais, coletivas, através de diferentes linguagens. Ou seja, a educação está vinculada à realidade, ao meio, né, a prática social. Não esqueça nunca disso. Ela não pode ser um contexto, estar ali num contexto fantasioso, descolado da realidade. Não, ela deve sim dialogar com o mundo, porque ela prepara para a vida desde da mais tenra infância. Então lembre disso, ela está vinculada às práticas sociais, à cultura local, ao meio local, e isso é muito importante. Novas histórias, novos tempos, outras gerações de profissionais da educação, bebês e crianças pequenas irão viver e contar as histórias possíveis, feitas em momentos de transformações, de coesão de princípios e ideais e nas brechas do possível, no contexto das diversidades, a vislumbrar políticas públicas que possibilitem uma educação infantil numa perspectiva de multiplicidade cultural. É aquilo que eu falo, DNA da educação. Gente, quais são os DNA? DNA da educação: inclusão, diversidade, valorização da pluralidade. Viu alguma alternativa que fala em homogeneidade? Não, foge, que não valoriza a diversidade, que não valoriza a inclusão, que não valoriza a formação do cidadão pleno, que não valoriza a solidariedade. Isso são questões importantes que estão no DNA da educação: solidariedade, gestão democrática, inclusão, valorização da diversidade. Então, quando você vai responder, você tem que ter isso em mente. Qualquer coisa que fuja disso não é a questão correta, provavelmente, né? Se falar em gestão não democrática, por exemplo, e não valorização da diversidade, alguma coisa que beire ali a preconceito, a segregação, separação, isso não faz parte desse documento e de nenhum documento da educação brasileira. Aí vamos começar aqui, ó. Vale a pena lembrar que a Rede Municipal de Educação Infantil, estamos falando de Campinas, em seus mais de 70 anos de existência, presenciou muitas concepções de currículo voltadas ao atendimento de bebês e crianças pequenas, ainda que não oficializados. Ao longo do tempo, houve a transformação econômica do município de Campinas. Campinas era uma região cafeicultora, né? Uma região que produzia café. Hoje, Campinas é uma cidade polo industrial, né? Polo acadêmico, tem lá as universidades, importantes universidades, Unicamp, onde eu me formei, a PUCamp, enfim, institutos de pesquisa. Então, ela é uma cidade grande, né? Uma mega cidade ali no interior paulista e que tem uma diversidade social, cultural, né? Muito grande. Então aqui está contextualizando como está a cidade de Campinas hoje. É uma cidade gigante, né? Em termos de população, tá? E aí, claro, surgem novas demandas sociais. Nessa
Direção Campinas institui seus primeiros parques infantis. O Parque Infantil Violeta Dória Lins, Parque Infantil do Parque Industrial, né, que é um bairro lá, Parque Industrial, Parque Infantil Celisa Cardoso Amaral, ministrando várias modalidades de assistência educacional, médica, dentária, alimentar e recreativa, frente às restrições impostas à infância devido ao aumento crescente da população e ao custo de vida cada vez mais elevado, né? Então Campinas cresceu, a demanda por educação infantil aumentou de forma gigantesca, né? De forma gigantesca. E aí Campinas teve que ir desenvolvendo ali a sua educação infantil, né? O cotidiano desses parques oferecia aulas de educação física, educação recreativa, educação infantil e educação agrícola. Com relação à educação física, havia iniciação desportiva, jogos, motores, práticas de brinquedos, de jogos nacionais, resgatando a tradição de brincadeiras, organizações de competições esportivas, interparques, demonstrações coletivas de ginástica e dança, né? Lembrando que essa questão motor é muito importante na educação infantil, o desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento motor dela, a questão de todo o trabalho que tem que ser feito para que a criança comece a dar os primeiros passos, os primeiros movimentos, né? Enfim, então isso é importante, a educação física, a dança, a expressão artística, a expressão corporal. A educação recreativa tinha como atividade jogos tranquilos, damas dominó, trabalhos manuais, a prática de técnicas de desenho, os exercícios de canto e leitura, contar histórias, dramatização, confecção de fitas educativas com recorte de desenho para exibição às crianças, organização de datas históricas com poesias e cantos e orientações para a montagem de pequenos museus. Para a educação infantil, a dimensão da recreação era orientada de acordo com as diversas fases de desenvolvimento da criança, neste caso de 3 a 6 anos, né? Isso antigamente, né? De 3 a 6 anos. Nós vamos ver que hoje de 0, né? Começa com 0 anos, vai até 5, né? Os bebês entram na creche aí normalmente quando tem o berçário com 6 meses, né? Mas a gente fala de 0 a 5 anos, né? Então, essa era uma característica do passado, né? Começando aqui a história, né, de Campinas. Aí, claro, Campinas intensificou seu processo de urbanização, grande fluxo migratório indo para a cidade crescendo a partir dos anos 60, né, se transformando aí num polo do interior ali, né, e aí, claro, vai ter que ampliar a sua rede, né, e aí nessa ampliação, que antes estava, né, tudo era junto, né, Secretaria de Educação e Cultura juntas, Secretaria de Bem-Estar Social, passam a definir as funções políticas sociais do atendimento à educação infantil pública municipal. Criam-se os centros infantis, os CIS, ligados à Secretaria de Promoção Social. Veja, no começo é aquilo que eu falei, isso estava vinculado a quê? A educação, a assistência social, e não, né, a questão da educação. Primeiro era mais um lugar para ficar, para atender as mulheres que trabalhavam, as famílias que trabalhavam, né? Então olha aqui, limpo, confortável durante o dia, contato com os adultos, os quais lhe auxiliam na aprendizagem, ensinar a conviver em harmonia com outras crianças e adultos, usar a experiência, uma variedade de materiais de acordo com seus interesses, seus sentimentos, ideias, palavras e ações, né? Então veja que o documento é da Secretaria de Promoção Social, então nessa época ainda vinculada a uma questão social, tá? E aqui nós vamos avançando aqui no documento, né, que vai falar que em 1989 foi incorporado os centros infantis ao sistema educacional. Então aí começou-se a abandonar os preconceitos
assistencialistas. Embora houvesse o vínculo com o órgão de assistência social, o aspecto pedagógico e educacional acontecia em alguns momentos e ações. E aí, a partir, né, da LDB, a partir de documentos importantes como ECA, essa visão de educação infantil, ela passa a ser tratada pela educação. Então, com foco no pedagógico educacional, no foco do desenvolvimento da criança, em toda a sua potencialidade. Vai se deixar de lado esse vínculo com a assistência social, e aí tem uma polêmica que eu quero falar para vocês, que muita gente fala assim, é direito da mãe trabalhadora à creche. É uma frase que não é correta, porque o direito à creche é da criança, porque agora a visão é da educação, não é? Toda criança deve ter acesso, né? Assim, se a mãe quiser colocar na creche, porque ainda não é obrigatório, só a pré-escola é obrigatório, vocês sabem, 4, 5 anos é obrigatória a matrícula, a creche não é obrigatório, se o pai, se a mãe não quiser, ela não precisa colocar. Mas, veja, quando a gente fala assim, é um direito da mãe trabalhadora, também, mas antes disso é um direito da criança. Antes de tudo, é um direito da criança, tá? Então, a frase correta seria, é direito da criança o acesso à educação na infância, na creche, e também, né, é um direito da mãe trabalhadora, tá? Então, tem que se ter cuidado com isso, né? Então, nesse momento, né, quando estava na assistência, se privilegiava muito a questão da assistência social. Assistência social. E aí não, o meu cachorro está perseguindo o gato aqui, tá uma confusão aqui, né? E minha filha lá atrás tentando resolver. Então, a nova gestão voltadas à educação infantil pública formalizou, né, o regimento aí de 1994, que aí trouxe uma questão didática, né, pautadas nos jogos, nas artes, na educação física. Então, já vai se trabalhar aí áreas de conhecimento, a linguagem oral e escrita, ciências sociais, ciências naturais, matemática. Veja, isso não significa que na educação infantil a gente alfabetiza. Não é isso, tá? Mas ali você vai ter contação de história, você vai ter brincadeiras que estimulam ao raciocínio lógico, matemático, você vai fazer experiências com plantas, tal. Não é que você está ali alfabetizando ou ensinando como vai acontecer no ensino fundamental, ali as disciplinas, as matérias, não. É através das brincadeiras, né, das interações que essas crianças vão se desenvolvendo, né? E aquilo, claro, né, os centros ainda mantêm uma estrutura lá, né, de entrada, café, aquela rotina, atividade pedagógica, higiene, almoço, tá? Estamos contando a história para você entender como que vai se dar essa passagem, né? E aí, claro, houve essa transformação para a educação. Aí já tem os coordenadores pedagógicos, né, que vão fazer programas de capacitação continuada, avaliação escolar, reorientação curricular da educação do ensino fundamental à educação infantil, grupo de formadores docentes, implementados pela Secretaria de Educação. Para quê? Para trazer essa visão de educação, né? Porque essa transição da assistência social para a educação levou um tempo. Aí os centros infantis, que eram 6, passaram a se chamar CMEIs, e mantendo o atendimento integral até crianças de 6 anos, né? Nós estamos aqui na história, tá? Então, portanto, aqui ainda é 6 anos, né? Aí com a LDB, a Lei 939496, que é a Lei Diretriz e Base da Educação, os profissionais da educação ganham força e se mobilizam envolvendo todos os segmentos da educação infantil para a escrita de uma orientação curricular. Com esse objetivo, né, constitui-se uma comissão que, por meio de estudos, né, vai criar um currículo em construção. O que é esse currículo? É um currículo voltado para a educação infantil,
para as creches e pré-escola. O currículo em construção apresenta aspectos teóricos de autores como Piaget, Vygotsky e Vallon, explicita o histórico da educação infantil no município até aquele momento, a lei de concepções de currículo da infância, de criança, do brincar e sobre o conhecimento e a cultura. Aponta para a possibilidade da criança construtora de seu conhecimento e para o professor como mediador do processo educacional. Anota isso aí, gente, isso é muito importante. Ó. A criança construtora de seu conhecimento, né? Isso muito baseado aí nas questões de Piaget, também quando a gente pensa em interação no Vygotsky, quando a gente pensa no Vallon também. Então, possibilidade da criança como construtora de seu conhecimento. E essa visão da criança é importante. É uma visão de uma criança, não aquela coitadinha, não sabe nada, não. Uma criança que traz conhecimento da sua vida, uma criança que é um sujeito de direitos, uma criança que tem o direito de opinar, de aprender, de escolher, tá? O currículo em construção, né, referencia reflexões, ações e outras questões inerentes aos projetos pedagógicos das unidades educacionais da Rede Municipal de Campinas, um marco na história da educação infantil. É a primeira proposta curricular da SME, tá? E claro, né, isso foi feito com um diálogo aí com a comunidade, né, toda uma discussão sobre como construir um currículo, né, para a educação infantil, e aí importante você saber isso. E o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 10.172 de 2001, que aí estabelece metas, né, decenais para que até 2011 a educação infantil atingisse 50% das crianças de 0 a 3 anos, ou seja, metade da população das crianças de 0 a 3 anos deveria estar na creche, né? E 80% das crianças de 4 e 5 anos. Hoje já é 100%, porque já é obrigatório o ensino na educação infantil da pré-escola, tá? E essas metas são sempre um grande desafio, tá? Em relação à idade da criança na escola, ampliou a duração do ensino de 8 para 9 anos, né? Ensino fundamental passou a ser de 9 anos. Portanto, antigamente a pré-escola ia até os 6, aí ela passou a ir até os 5 anos, né? Pré-escola ficou 4 e 5 anos. Esse primeiro ano, que foi para o ensino fundamental, que se tornou de 9 anos, era a última etapa do pré, vamos dizer assim, né? Era, né? Não era, mas vamos dizer assim, tá? Então, a Emenda Constitucional 53 definiu a faixa etária da educação infantil de 0 a 5 anos. Anota aí, gente. Qual é a faixa etária da educação infantil? De 0 a 5 anos. A banca vai te perguntar lá isso e vai colocar até 6 anos. Aí muita gente marca, mas não é. 6 anos já é ensino fundamental. Ah, mas tem a data de corte de 31 de março e tal. Mas na lei é de 0 a 5 anos. E se cair essa pergunta, qual a faixa etária da educação infantil? Né? 0 a 5 anos, tá? Certo? Ah, tem uma criança que tem 6 anos, está na pré-escola? Pode acontecer? Pode. Mas na lei é de 0 a 5 anos, certo? E a faixa, né, a obrigatoriedade de 4 a 17 anos, tá? Então, tem que entrar na pré-escola com 4 anos e a obrigação até 17 anos da escola, certo? Bom, aí outras políticas surgiram, como o Fundeb, depois virou Fundeb, né? E agora já tem o novo Fundeb, e aqui vai falar de um tema que está no edital, que são os agrupamentos multietários. Olha aqui, ó, agrupamento 1, crianças de 3 meses a 1 ano e 11 meses. Agrupamento 2, crianças de 2 anos e de 2 a 3 anos e 11 meses, e o agrupamento 3
de crianças de 4 a 6 anos. Mas, professor, o senhor não falou que era de 0 a 5? Sim, é porque, dado a data de corte que estabelece que a criança pode entrar no primeiro ano, se ela fizer aniversário até o dia 31 de março, se ela completar 6 anos até o dia 31 de março, ela vai para o primeiro ano. Se não, ela continua na pré-escola. Entenderam? Né? Mas na lei é de 0 a 5, tá? Mas pode ocorrer para as crianças nascidas após 31 de março, né? No meu caso, eu nasci dia 2 de abril. Se fosse hoje, eu não conseguiria entrar no primeiro ano. Eu entraria no primeiro ano de 6 para 7, né? E não de 5 para 6. Tá? Por quê? Porque eu faço depois do 31 de março e essa é a data. E aí, claro, esses agrupamentos aqui representam aí o agrupamento 1 de 3 meses a 1 ano e 11 meses, agrupamento 2, crianças de 2 e 3 anos e 11 meses, e o agrupamento 3, que é o da pré-escola, que é de 4 a 6 anos. 1 e 2 são ainda da creche, né? E aí, claro, com essa questão da obrigatoriedade, você vai ter aí um acréscimo na oferta de vagas, né? Então, isso tudo aqui nós estamos contando um pouco a história da educação infantil. Em 2007, também discussão do currículo A Construção em Movimento, tá? Esse documento que eu estou lendo aqui com vocês em conjunto, né, essa leitura comentada aqui, ele está disponível lá no site da prefeitura também, e eu vou deixar também disponível aí, tá? No documento Diretrizes Curriculares para o Trabalho Pedagógico com Leitura e Escrita na Educação Infantil, explicita-se a aquisição da linguagem, aborda o letramento e subsidia estudos e reflexões aos profissionais da educação infantil, principalmente os que trabalham com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Como continuidade às reflexões sobre a educação infantil, em fevereiro de 2009, acontece o Seminário de Educação Infantil Arte Criança, na forma de oficinas que visam a sensibilização estética e lúdica dos educadores, né? Então, assim, dessa forma, né, aí foram várias discussões em Campinas, começaram um novo tempo na educação infantil, com essa visão aí mais voltada à questão da educação infantil, ao pedagógico, às brincadeiras com sentido pedagógico, né? Então, nesse sentido aí a história caminhou para que a educação se tornasse aí realmente, a educação infantil ficasse vinculada à questão da educação. E aí, falando mais um pouco aqui sobre criança, currículo e infância, as praxis educacionais inventivas, né? Então, a área da educação infantil possui especificidades que, na elaboração curricular, exige estudos e reflexões aprofundados no que concerne à educação dos bebês e crianças pequenas. Trata-se desse documento da elaboração das diretrizes para o trabalho com criança de 0 a 5 anos, conforme estabelece o regimento comum das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas, portaria 114/210, com ênfase necessária à educação dos bebês. Isso tem lá no edital, né? Muitas vezes subsumida dos estudos teóricos e práticas cotidianas. Assim, neste documento, optou-se por referir-se a bebês e crianças pequenas, sem mencionar a todo momento a faixa etária. Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas é constituído na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas famílias e as equipes educacionais no mundo da cultura, considerando todos os sujeitos socioculturais que produzem cultura. Veja, todos, né? Eu sempre falo para os meus alunos, a educação ela sempre usa palavras amplas, né? Então, inclusão de todos, formação plena, né? Viu alguma coisa que restringe, que separa, que diminui, que reduz? Opa, pode ser que não seja a alternativa, porque nossa educação ela sempre está pensando em amplitude, né? Então, olha, considera todo mundo,
sujeitos socioculturais. Todos produzem cultura, as crianças também, né? E todo mundo, tá? Se você é humano, né? Você é um ser cultural. Não existe humano sem cultura, né? A não ser que ele não vive em sociedade, vive isolado, né, desde criança. Aí lembra aquela história das meninas lobo, né, que foram criadas por lobo. Ali sim, ali não tem cultura humana, porque elas nem aprenderam a falar, né, se portavam como animais. Mas todos aqueles que vivem em sociedade são dotados de cultura, certo? Nessa perspectiva, enfatiza-se as relações constituem os sujeitos históricos presentes no cotidiano. Para explicitar essa concepção, reporta-se ao documento Currículo em Construção, de 1998, no qual eleger o aspecto cultural como princípio, meio e fim da proposta de currículo que estamos construindo, nos remete à ampliação e extensão desse contexto, entendendo agora como processo responsável pela humanização. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Se a pessoa vive em sociedade, se ela vive com outros seres humanos, ela é dotada de cultura, porque nós, seres humanos, somos seres culturais, tá? A não ser, como eu disse, né, no caso do exemplo que eu citei, lá das meninas lobo, que aí não, né? Não viveram com os humanos, tá? Compreende-se por humanização os investimentos desencadeados pela vida em sociedade, os quais possibilitam a produção cultural em todas as esferas das vivências e experiências humanas. Currículo é tudo que se dá, se estabelece, se planeja, se discute, se projeta, se vive, se experiencia, constituindo-se história da vida. Aqui anota essa definição de currículo, porque aí o que eu falo para você, tá estudando? Pausa o vídeo, anota. Principais ideias, né? Porque você vai anotar, vai assistir meu vídeo, vai chegar lá na frente, né? Faltando aí 2 semanas, faça uma revisão. Assistiu esse vídeo, daqui a 2 dias faça uma revisão. Dá 2 semanas, faça outra revisão. Chegando pertinho da prova, faça mais uma revisão, né? Conforme Godson, espera-se que o currículo se comprometa com as missões, paixões e propósitos que as pessoas articulam em suas vidas. Isso seria verdadeiramente um currículo para empoderamento. Enfim, o currículo é vivo, libertador e comprometido, inovador e transgressor. Nessa dinâmica interativa, os adultos, ao se relacionarem nos espaços educativos, também vivenciam a dimensão de sua própria educação de educador de crianças, construindo o currículo que na ação possibilita a educação dos bebês, das crianças pequenas e dos adultos, nesse processo de construção coletiva de forma singular. Ou seja, cada criança é uma criança, cada criança carrega histórias, desejos, né, situações. Então, o currículo é construção e se dá nas relações. São essas relações, as interações. Lembra que eu falei para vocês? Eixos estruturantes da educação infantil. Interações e brincadeiras. E brincadeira, né? Então, essas relações humanas que vão desenvolver as crianças. A fala, o andar, né? o comer, enfim, partilhando aquela cultura, aquela existência, as vivências com as crianças que vão aprender nas interações e nas brincadeiras, que devem ter intenções pedagógicas, construídas de forma pedagógicas para que as crianças possam aprender. Então, exemplo, vai dar banho numa criança é cuidar? É cuidar e educar, porque eles são indissociáveis. Ao dar o banho, você vai brincar, vai manipular, vai cantar uma música, vai estimular a criança, vai brincar com a água. Todo esse processo é educacional. Ah, mas eu estou cuidando, eu estou dando banho. Não dissocia, é indissociável. Isso cai demais como pergunta e você tem que saber isso. Bota isso na sua cabeça, coloca o papel na parede. Criança
educar e cuidar são indissociáveis. Você vai ouvir minha voz falando isso na hora da prova. Na hora que você bater o olho, então vou estar lá na sua orelha falando: cuidar e educar são indissociáveis. A educação infantil é constituída de relações educativas entre crianças adultos, pela expressão, afeto, sexualidade, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos de estudo, em um espaço de convívio, onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares. Olha aqui, ó, educação é tudo isso aqui, né? É essa atividade que se dá ali com crianças maiores, com os adultos, com os professores, com a merendeira, com a faxineira, com todo mundo, né? Com as crianças, entre elas. Então, é tudo isso, com os brinquedos, com o espaço, tudo isso. Ressalta-se que o currículo aqui não é tratado como rol de conteúdos a serem trabalhados por todos os profissionais da educação infantil e aprendido por todos os bebês e as crianças pequenas. Claro, também fica que não se trata de um conjunto de orientações e propostas etapistas, né? Elencadas por adultos que esperam determinadas manifestações nos bebês e nas crianças pequenas, em uma idade específica ou em tempo definido. Por quê? Cada criança é singular. Cada criança tem um tempo de aprendizagem. Então a gente não pode ficar preso nesse etapismo. Até 1 ano a criança tem que falar, tem que andar, tem que... Cada criança tem seu tempo, né? Então, também não se trata de atividade que se pretende desenvolver tendo em vista determinadas prontidões que esperam que eles possam ter em outro nível de ensino, bem como não se trata de pautar o trabalho na sequência de datas comemorativas, sempre desprovidos de sentidos para as crianças. Isso é terrível na educação, gente. É o que eu chamo de, eu apelido de pedagogia do datismo, né? Ou seja, é dia do índio, aí temos que fazer uma atividade do índio. É dia da mulher, aí tem que fazer uma atividade da mulher, sabe? É a pedagogia do datismo, da data comemorativa, que muitas vezes não tem sentido para as crianças. É preciso ser construído um trabalho pedagógico que pode até culminar lá no dia, né, do índio, mas sem se criar um contexto, nós ficamos naquelas atividades pontuais, sem uma amarração pedagógica, né? E hoje é o dia do índio, aí bota aquela faixinha com peninha do índio, pinta a cara do índio lá, né? Dos meninos, e a criança nem tá entendendo nada, né? Não sabe nem o que é índio. Então, olha só, é preciso romper essa questão do datismo, né? Que eu chamo de datismo, né? Que é a pauta da educação. Agora tem não sei o que. Aí vai lá e todo mundo. Inventaram agora. É que nessas modas agora que tá, né? Não sei o que, amarelo, não sei o que, verde, vermelho, né? Tanto vermelho, amarelo, azul, cor de abóbora, que a gente se perde nas cores, né? Então, precisamos ter cuidado para não encher a pedagogia de entulhos pedagógicos, né, que não constroem nada, tá? Alguns meses do ano as crianças ficam continuamente expostas àquilo a que poderíamos chamar de indústrias das festas. Elas se tornam objetos de práticas pedagógicas sem o menor significado, que se repetem todos os anos da sua educação infantil, como episódios soltos no ar. É isso que eu acabei de falar. Os conhecimentos sobre os conteúdos das festividades são fragmentados e muitas vezes simplórios. Há em curso o movimento de superação das datas comemorativas como norteadoras do currículo, que envolve o combate ao consumismo, sem perder de vista a laicidade da educação pública, visando ampliar repertórios culturais com aproximação das comunidades do entorno, né? A laicidade é não professar nenhuma questão religiosa, né? Então, procurar evitar essas datas que são realmente consumistas, né? Ou até criar atividades diferentes. Por exemplo, às vezes tem que se ter cuidado quando se fala Dia das Mães. Aí você pega uma criança que não tem mãe, né? É criada pelo pai, um pai. Eu já vivi essa situação. E aí é muito, né?
sabe? Às vezes a criança fica tão tristinha, constrangida, porque todas as mães estão lá, mas ela não tem mãe. Ela tem um pai, né? Um pai que é mãe. Ou ao contrário, né? Dia dos Pais, uma criança que não tem pai. Aí, sabe? Você pode criar alguns constrangimentos. Então é importante a gente ter o olhar para trabalhar essas questões, tá? Então, é isso que o texto está dizendo aí, que isso que você vai dar para a prova. Pode-se dizer que a concepção de currículo, ora empregada, não coaduna com uma imposição centralizada de diretrizes que visem homogeneizar a educação dos bebês e crianças pequenas, tá vendo? Não é homogeneizar, porque o que é rico é a diferença, é a heterogeneidade, né? Essa pluralidade de ideias, concepções. É isso que faz uma sala ser rica, né? Nem tampouco é balizamento ou demarcação genérica na qual quaisquer práticas se juntam inadvertidamente. Inclusive, você pode usar muitas ideias desse documento para sua redação, né? Porque vai estar alinhado com o pensamento aí contemporâneo sobre educação infantil. As diretrizes curriculares aqui apresentadas integram-se às perspectivas de singularidade, compondo movimentos educacionais que engendram e se expressam na diversidade individual e sociocultural. Essa relação com as multiplicidades visa privilegiar a potencialidade criadora de cada ser humano, junto a processos educativos que pulsam nos entremeio, no âmago das experiências e não em resultados pré-determinados. Ressalta-se tratar de um movimento coletivo que sintetiza princípios, concepções da criança, infância, educação infantil, educadores, espaço físico e metodologias firmados nos projetos pedagógicos nas unidades educacionais. Toda unidade educacional tem que ter um PPP, né, que é o seu projeto político-pedagógico, tá? Discutido amplamente, de forma democrática, com todos, né, todos os agentes da educação, professores, agentes de educação infantil, né? Então, é importante. As diretrizes curriculares não são prescrições, norteiam as práticas pedagógicas, levando-se em conta que conhecimentos se dão nas relações que se estabelecem no cotidiano. Apontam caminhos para todos seguirem de acordo com a sua capacidade criadora e inovadora, considerando a especificidade de cada comunidade educativa. Portanto, diretriz curricular se constituem princípios que orientam o trabalho educativo e currículo é o que se configura no cotidiano. Concebe currículo como construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no encontro entre os sujeitos e a cultura, tendo como foco as crianças em suas relações. Assim, um currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos do mundo. O currículo, portanto, não será compreendido como prescrição, mas como ação produzida entre professores e crianças na escola, tendo por base os princípios educativos. É algo dinâmico, flexível, né, construído ali com a realidade local, tá? As DCNEs, né, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, diz o seguinte: há práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e meias relações sociais que se travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças. As diretrizes curriculares elaboradas nesse movimento envolvem as crianças nas suas experiências familiares, além da instituição da educação infantil, e experiências cotidianas com a cultura produzida e reinterpretada. Tá vendo a importância do contexto, né, das famílias, de que cada criança carrega uma experiência de vida, tá? Uma família. Estas diretrizes englobam arte, ciência, tecnologia em projetos que possibilitam as vivências praticadas, planejadas e avaliadas constantemente pela comunidade de crianças
e adultos, né? E aí fala aqui dos documentos, né, da educação infantil, as DCNEI, né? Todos eles aí que acabam orientando a construção e que o documento de Campinas incorpora, tá? Então, olha só, Barbosa afirma que o conhecimento, para além da fragmentação da racionalização ocidental, contribui para a compreensão e valorização do pensamento das crianças como outro modo de pensar, nem inferior, nem verossímil, mas um outro jeito. As crianças pensam na corporeidade de suas mentes e de suas emoções, a partir da ação, da fantasia, da intuição, da razão, da imitação, da emoção, das linguagens e da lógica da cultura. São muitos modos de aprender e produzir conhecimento. Ou seja, valorizando aqui a criança. Não é que a criança sabe menos, sabe mais, não. Ela sabe do jeito dela, com a fantasia, com a ação, com a intuição, né, com a brincadeira, enfim. Também essas diretrizes indicam a certeza de que há um que fazer para o adulto. Um fazer que respeite a infância plena a qual as crianças têm direito. O fazer mencionado refere-se a contar muitas histórias, oportunizar muitas formas de expressão artística e sensorial, o cuidar, o alimentar, proporcionar jogos dramáticos, danças, músicas, organizar ambientes desafiadores, isso é importante, ambientes que estimulem a criança a aprender, disponibilizar variados materiais, brinquedos, objetos, livros, construir projetos coletivamente, enfim, assumir o papel de pesquisador, mediador, estudioso que escuta atentamente e considera as crianças nas suas múltiplas manifestações, que busca a ampliação do repertório cultural e que oferece às crianças a possibilidade de sair do comum e entrar no surpreendente, no maravilhamento das diversas formas de expressão e sentimento. Essa parte é muito importante, eu, se fosse você, anotaria, né? Primeiro, concepção de que o professor, o próprio agente de educação, ele tem que ter um papel desafiador, pesquisador, escutar as crianças, né? Estimular, oferecer a ela muitos estímulos para que ela amplie o seu repertório de conhecimento de mundo e cultural. Respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abarcar o vivido, sua maneira imediata e lúdica de enfrentar o mundo e a si mesmo. Implica considerar pedagogicamente o modo singular de cada criança no seu encontro com o mundo, maravilhando-se ou horrorizando-se, criando e inventando significados que ultrapassam o sentido único no desafio de conhecer a si própria no ato de imaginar, interpretar e constituir realidades. O modo poético como a criança expressa seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito de falar do mundo como uma maneira de falar de si, tá? Então nós vamos aqui, né, continuar, vamos parar o texto aqui, né? E sempre é importante as ideias que eu coloquei aqui, eu vou fazer a parte 2, você lembrar dessa criança. Qual é a concepção de criança que se tem aqui e que vai ser cobrada de você na prova? É essa criança, né, com direitos, que cria, que imagina, dotada de cultura, dotada de direitos, de vivência. Não aquela imagem de uma criança, ai, tadinho, coitadinho, precisa aprender, não. Uma criança que é um sujeito de direitos, é um sujeito que está vivenciando, está criando cultura, está fazendo reinterpretações, está brincando, está criando, né, está inventando. Então, ele chama aqui o modo poético de abarcar o vivido, né? Então, a criança que vive ali, que reinventa, e isso vai exigir o quê? Dos docentes, educadores, a questão de reinventar a si mesmo, de buscar novas formas de fazer, de criar, né? Então, um currículo que seja dinâmico, flexível, criativo, que entenda aquelas crianças, tá? Então a gente vai parar aqui e vamos dar sequência numa próxima aula para você também beber um pouquinho de água,
né, dar uma descansada também para você fazer as suas anotações para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom, gente? Então, grande abraço, até a próxima.